Olá pessoal, como vai? Bem-vindos a mais um vídeo da série O Tanakh, a Bíblia Hebraica. Continuamos a ler o livro de Josué e hoje estamos indo para o capítulo 12. O capítulo 12 é basicamente um resumo dos capítulos anteriores que a gente viu. Ele é um resumo das conquistas que Josué fez, agora que a terra já está totalmente conquistada. A gente viu coalizão do norte, coalizão do sul, e agora a gente então tem uma espécie de revisão, resumo de tudo que ocorreu. Então é um capítulo muito legal para organizar os fatos, tá, que a gente viu até agora. Vai ter algumas informações novas, eu mostro para vocês. Outra coisa muito bacana, quando a gente entrar agora no capítulo 12, vocês vão ver que os primeiros versículos voltam inclusive antes da história de Josué e lembram de algumas guerras que Moisés fez, tá? Ainda do lado leste do Jordão. Ou seja, antes ainda de entrar na terra de Israel, alguns territórios que foram conquistados do lado leste. Depois a gente vai falar como é que esses territórios foram usados. E aí os próximos, depois dos primeiros versículos, a gente entra em Josué. Então o capítulo faz uma revisão bem antiga mesmo, vai desde Moisés até Josué. E no finzinho do capítulo ele traz uma lista de 31 reis que foram conquistados pelo povo de Israel e seus territórios recebidos pelo povo de Israel, tá? Bom, eu vou para essa aula, a gente vai usar muito o mapa, o Atlas. Eu vou projetar aqui na tela, mas sinceramente pessoal, eu não sei se às vezes fica bom para vocês verem, principalmente se vocês estiverem vendo em celular, às vezes a imagem fica pequena, tá? Eu vou fazer o melhor para pôr aqui uma imagem boa, de tamanho bom, mas também aconselho fortemente, se você quiser, tente achar um mapa para acompanhar essa aula. Tá? Hoje com internet você pode talvez jogar no Google e encontra facilmente, e dependendo se você tiver alguma bíblia boa na sua casa, muitas bíblias de estudo vêm com mapas no final, como apêndices, né, como anexos. Dá uma olhada se por acaso a bíblia que você tem em casa não tem mapas, e geralmente tem um mapa de Josué, da época da conquista da terra, tá? Dá uma olhada, pode ser interessante. Mas eu vou projetar aqui, caso você não tenha nenhum recurso aí para usar, tá bom? Bom, então vamos começar, antes ainda de entrar no capítulo, como a gente vai falar muito de território, como eu falei, eu vou fazer uma breve introdução para você se localizar no que vai estar sendo contado para nós. Eu vou começar então projetando aqui um mapa, e depois se precisar eu troco para outro. Esse primeiro mapa, então a gente tem aí uma tomada geral, né, do lado leste da terra de Israel, sempre dois pontos de referência que eu menciono para vocês desde os últimos vídeos, né? O Mar Morto e em cima o Mar da Galileia, em hebraico a gente chama de Kinneret, e ligando eles o Rio Jordão, tá? Sempre que você olhar para o mapa de Israel, eu sugiro que você comece olhando por esses pontos, porque aí te ajuda a se localizar. Então tudo que está à direita, né, falando grosso modo, é o leste do Jordão, que é onde a gente vai começar a falar. E é o que Moisés vai conquistar ainda quando ele estava vivo. O povo de Israel depois atravessa com Josué para oeste, né, atravessa o Jordão para a esquerda e vai conquistar as primeiras cidades aqui na região de Jericó, certo? Então, mas os primeiros versículos vão falar aqui do lado leste. Dada essa visão geral, eu acho que a gente pode dar um zoom no mapa também se necessário. Então pronto, agora eu dei aqui um zoom na região do Mar Morto, tá? Então na parte sul daquele mapa geral. Por quê? Eu também quero agora dar para vocês outros pontos de referência que vão ser importantes para a gente entender o território agora. São 5 rios que ficam do lado leste, portanto do Jordão, tá? Onde hoje seria Jordânia, se você abrir um atlas. E esses 5 rios vão ajudar a gente a definir também esses territórios. Eu vou indo do sul para o norte, a gente fala desses rios, tá? Então veja aqui, o Mar Morto, bem no sul do Mar Morto, e vocês já estão vendo aí o nome Brook, né? Brook é um riacho em inglês, mas a gente em hebraico fala rio mesmo. A gente tem um rio chamado no Tanakh, na Bíblia, de Zered, Nahal Zered, tá? Hoje esse rio se chama Wadi al-Hassa. Na verdade, o Wadi não é só o rio, é a região toda, né? A planície onde ele está. Mas ele fica bem ao sul do Mar Morto, tá bom? Esse vai ser o nosso limite sul, que daqui a pouco a gente vai voltar para ele. Quando a gente vai indo mais para o norte, bem no meio do Mar Morto, tá vendo? A gente tem um rio chamado Nahal Arnon, o rio Arnon, tá? Este rio vai ser a fronteira norte do território de Moab. Vocês estão vendo aqui na pronúncia inglesa, né, com B, Moab. Então aqui ficavam os Moabitas, e aqui terminava o território deles.
Tá? Depois eu relembro isso para vocês. Se a gente continuar indo para o norte, tá? Já agora no norte do Mar Morto, a gente tem um rio, aqui não está talvez muito claro, mas chamado Nahal Heshbon, esse aqui, ó. Por que ele chama Heshbon? Olha aqui o nome da cidade, né? Heshbon era o nome de uma capital, né? Então o nome da cidade também é o nome do rio, e era uma cidade bastante importante, essa capital. O rei desta localidade se chamava Sihon, tá? Então Sihon Melech Heshbon, e esse é o terceiro rio importante que eu queria mostrar para vocês. Então olha só, dos 5, 3 estão ligados ao Mar Morto, tá? Um aqui no sul chamado Zered, um no meio que é o Arnon, um no norte que é o Heshbon. Se a gente continuar subindo ao norte, agora subindo aqui como se fosse pelo Jordão, tá? 1/3 do caminho antes de chegar no Mar da Galileia, tá vendo aqui, ó, mais ou menos 1/3 do caminho, a gente tem um outro rio importantíssimo, um rio chamado Yabok. O Yabok, talvez você até vá lembrar, se você conhece um pouco mais de Torá, é aqui que Jacó luta com o anjo, é aqui onde ele para antes de chegar na terra de Israel e naquela noite fatídica luta com o anjo, tá? Esse é o rio Yabok, é o quarto legal de a gente lembrar. E se a gente continuar indo ao norte, agora já quase no Mar da Galileia, né, um pouquinho ao sul do Mar da Galileia, do Kinneret, a gente tem o Nahal Ayarmuk, o rio Yarmuk. Esse é o mais norte aqui que a gente vai se referir a ele, tá? Para ter como uma referência. Bom, então vamos voltar agora um pouquinho aqui para o sul para eu falar das fronteiras que eu estava mencionando. E aí eu até projeto um outro mapa que está colorido com as áreas que eu vou mencionar. Então olha só, quando eu pego o Arnon, tá? Tudo que estava ao sul do Arnon, como eu falei para vocês, ficava Moav, a região dos Moabitas, tá bom? No Tanakh a gente vai lembrar, Deus pede para que a gente não lute contra os Moabitas. O povo de Israel recebe essa ordem de não tocar em nada do que era dos Moabitas, tá bom? Depois a gente volta aí um pouquinho aqui mais para o norte, entre o rio Arnon, deixa eu ver se aqui fica bom, pronto, aqui ó, entre o rio Arnon e o rio Yabok, que é esse que fica a 1/3 do caminho que eu falei, a gente vai ter aquele principal rei, que é o Sihon, aqui nesta capital chamada Heshbon, tá? E o território do Sihon, ele chegava a um pouco aqui para o oeste, tá? Ele chegava a atravessar o rio Jordão, mas a grande parte dele ficava aqui do lado leste mesmo, tá? Se a gente for ver para o lado leste, de onde estava o território desse rei chamado Sihon, e ainda abaixo do Yabok, a gente tem esse território que era dos Amonitas. Tá? Então, o rei de Heshbon tinha um território bem grande, que chegava até o oeste, e do lado leste do território dele tinha esses Amonitas. Os Amonitas, assim como os Moabitas, a gente recebe ordens de Deus de não tocar em nada que é deles, não pegar nada do território dos Amonitas, tá bom? Aí agora, se a gente subir um pouco, e não se preocupem se esse mapa tiver um pouco confuso, que depois eu vou pôr outro colorido, como eu falei, que vai ajudar. Mas para norte e leste de onde estava Amon, ou seja, nordeste de onde estava Amon, ficava o território de Bashan, certo? Que o nome do rei aqui era Og, rei de Bashan. E esse território de Bashan, eu estou vindo bem para o norte, veja que eu já estou no Mar da Galileia, ocupava toda esta região norte aqui, tá ok? Então agora eu vou trocar o mapa, vou pôr o colorido, que acho que vai ajudar a ficar ainda mais claro o que a gente está falando aqui. Então olha só, esse mapinha, como eu disse, já está até em áreas, né? Verde, o que pegou de Og, marronzinho, o que pegou de Sihon. Vamos então resumir para ficar bem clarinho. Olha lá, no norte, portanto, a gente vai ter o território de Og, de Bashan. Og é o nome do rei, Bashan é o nome da terra, tá? Esse é o primeiro território que foi conquistado por Moisés. Abaixo dele e sediado em Heshbon, que era a capital, a gente vai ter o território tomado do rei Sihon, tá? Abaixo do Og. Depois, aqui nesse mapa não está aparecendo, mas mais aqui pro leste, não está colorido, a gente teria o território dos Amonitas, que Deus falou, repito, não é para tocar, até por isso que ele não está colorido aqui. Esse território não foi conquistado. E abaixo, no sul,
né, do rio Arnon para baixo, a gente tinha o território dos Moabitas, de novo, em que veio a ordem para não tocar, tá bom? Então, vamos lembrar o que acontece na época de Josué, na época, na verdade, de Moisés. Eles vêm lá do Egito, que é aqui no sul, vêm subindo pelo sul, para atravessar o rio Jordão, aqui, desta área leste para o oeste, na altura de Jericó, né? Então eles sobem, passam todo o Mar Morto e aqui, passado o Mar Morto, eles vão atravessar o rio. Então quando eles vêm vindo aqui pelo sul, tá? Na subida, quem que eles encontram primeiro nesse mapa que a gente está falando? Os Moabitas, que ficavam aqui no sul. E eles vão um pouquinho aqui para a direita também, tá? Eles não fazem um caminho totalmente reto, eles encontram os Amonitas também, ok? Então, os dois primeiros grupos que eles encontram estão aqui. Por que que Deus fala para não guerrear contra esses povos? Porque eles eram descendentes de Lot, tá? E Lot é da família de Abraão. Então a ordem divina aparece essa, né? Ó, você passa por eles, mas vocês não tocam. Com eles vocês não vão guerrear. Tudo bem? Bom, se a gente continuar avançando na cronologia, uma hora que o povo está por aqui no território, né, entre Amonitas e Moabitas, eles pedem para passar pela região do rei de Sihon, tá? Nessa região de Heshbon, que eles são emoreus, tá? O povo é emoreu. Então é aquela passagem que Moisés pede para passar pela terra, e o que o rei daqui fala? Não. Pela nossa terra vocês não passam. Então o Sihon, que era o rei de Heshbon, repito, não deixa o povo passar por aqui e vem para lutar contra. E aí é o primeiro território então que Israel ganha. Eles foram atacados, se defenderam e ganharam todo esse território que está cinzinha. Tudo bem? No momento que eles estão guerreando contra Heshbon, tá, vem Og, o rei de Bashan, lá do norte, para ajudar na guerra, ou para se aproveitar na guerra, não sei. Né? Ele talvez pensou assim, já que os israelitas estão no meio da luta e estão perdendo, talvez estão mais enfraquecidos, eu vou aproveitar. E aí o Og, rei de Bashan, vem então para lutar e também perde. E aí é o segundo território que a gente conquista, tá bom? Então primeiro se conquistou esse território de Heshbon, do rei de Sihon, rei Sihon, desculpe, e depois o território de Bashan, do rei Og. Então, todo o território de Sihon e de Og foi conquistado e depois vai ser dado por Moisés para 3 tribos, na verdade 2 tribos e meia. Talvez vocês vão lembrar dessa história. A tribo de Reuven, a tribo de Gad e metade da tribo de Menaxê. Eu não vou entrar em detalhes, mas basicamente essas tribos vêm para Moisés e falam: Moisés, a gente sabe que a terra prometida está ali à esquerda do Jordão, né? Eu sei que a gente teria um território lá, como sendo tribos, mas podemos ficar do lado leste do Jordão? As tribos fazem esse pedido. No primeiro momento até Moisés fica bravo, né? Mas depois ele vai consultar Deus e Deus fala: tá bom, não tem problema nenhum, pode dar o território do leste para essas 2 tribos e meia. Então esses territórios depois acabam sendo ocupados por essas 2 tribos, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha para falar. Não, acho que as outras coisas a gente pode ir mencionando à medida que entrar agora no texto mesmo, tá? Só lembrando, talvez, tem um povo que eu não mencionei, abaixo ainda dos Amonitas e dos Moabitas, tá? Bem no sul, eu falei que foram os primeiros povos que se encontraram, né? Não, na verdade, a gente primeiro encontrou os Edomitas, o povo de Edom, tá? Que é um povo bem complicado, até foi o primeiro que Deus fala assim: olha, vamos contornar para não desanimar o povo. Eles acabaram de sair do Egito, se eles já tiveram que entrar numa briga, numa guerra contra Edom, isso vai desanimar o povo. Então vamos contornar os Edomitas, e aí o primeiro povo que se encontrou foram os Moabitas, tá bom? Mas qualquer coisa eu relembro disso quando a gente entrar na leitura. Então agora que a gente vai entrar na leitura mesmo, pessoal, eu não vou ficar projetando o mapa o tempo inteiro, tá? Para não atrapalhar. É aqui que eu recomendo, se você tem o mapa, vai recorrendo a ele cada vez que eu mencionar, tá? Eventualmente talvez eu projeto a imagem de novo, mas eu não vou necessariamente parar para explicar, tá bom? Então vamos lá, vamos pôr o texto na tela, pronto, estamos aí com o versículo 1, que começa, como eu disse, lembrando as conquistas de Moisés. Então olha só o que diz o versículo 1. Ve'ele malchei haaretz asher iku bnei Israel. Eis que esses são os reis da terra que o povo de Israel feriu, que o povo de Israel venceu, né, se você quiser pensar assim.
Vairshu et artsam, e conquistou a sua terra. Ganhou e ficou com a terra, né? Herdou a terra. Be'ever Yarden, por enquanto nós vamos falar do lado de lá do Jordão, é assim que a Bíblia fala. O lado leste, Mizracha Hashemesh, onde nasce o sol. Migahal Arnon, desde uma região aí chamada o ribeiro de Arnon, o riacho de Arnon, Ad Har Hermon, até o monte Hermon, que é no norte. Então a Bíblia vai começar lembrando para nós, desde o sul, digamos, ao norte, ou do centro ao norte, tudo que foi conquistado, Vehola Aravá Mizracha, e toda a planície que tinha aí desse lado leste. Lembrando que quando a gente vai para o oeste já tem regiões inclusive de montanha, a gente falou disso, mas do lado leste é mais de planícies, tá? Então, 12:2. Quem que se conquistou? Olha lá o que a gente lembra. Em Moisés, hein? Sihon, Melech HaEmori, primeiro rei que a gente falou, né? O primeiro rei conquistado foi Sihon, rei dos Emoreus. Ayoshev Beheshbon, que habitava na cidade de Heshbon, vimos no mapa. Moshel, e que governava Me-Aroer, desde uma região chamada Aroer, Asher al-Sfat Nahal Arnon, que ficava na margem do rio Arnon, mostrei para vocês, né? Anahal Vahatzia Gilad, e que ficava desde o meio do vale, na metade de Gilad, Vead Yabok, Anahal Gevul Bnei Amon, e até o rio de Yabok, que como eu também mencionei, era o limite da região dos Amonitas, dos filhos dos Amonitas. Então, se você olhar a imagem, eu vou projetar aí para vocês, vocês vão lembrar que, grosso modo, o território que estamos falando vai do Arnon ao Yabok, tá bom? E apareceu aí um nome que eu não mencionei antes, Gilad, tá? Esta região toda, território do Sihon e do Og, rei de Bashan, é chamado em geral de Gilad. Então aqui é como se eles tivessem conquistado, vocês vão ver na imagem, metade de Gilad, tá? Vocês vão ver que tem o nome aí, né? Gilead. Metade de Gilead foi tirada do rei de Heshbon, o rei chamado Sihon. Continuando ainda nesse território, né, ele explica para nós que vai Veha Aravá ad Yam Kinerot, e essa campina chegava até o Kineret, lá em cima, ok? Mizracha, pelo lado leste ainda, Vead Yam Aravá, até o mar de Aravá, Yam Amelach, chegava no Mar Morto, Mizracha de novo, tudo do lado leste, tá? Derech Beita Yeshemot, pelo caminho de um local chamado Beita Yeshemot, o Miteiman, e pelo sul, Tachat Ashdod HaPisgah, por um local chamado Ashdod Pisgah. Então ele está dando referências, né, pontos de referência para você saber as delimitações, pelo norte, sul, leste, oeste, qual era o tamanho desse território. Enfim, não precisa se preocupar muito, a gente viu no mapa, é aquela área que estava ali marcada. Depois disso, no versículo 4, vai mencionar para nós o segundo rei conquistado. Então, Ugvul Og, e as fronteiras de Og, Melech HaBashan, o rei do território de Bashan, foi de onde? Ou iam, né? De onde? Mieter HaRefaim, do que tinha sobrado na mão dos Refaim, e eu já falo para vocês o que é isso, Hayoshev Beashtarot Ubeedrei, que ficavam em duas regiões, ou duas cidades, Ashtarot e Edrei, ou tem gente que fala Edrei. Bom, esses remanescentes dos Refaim, pessoal, lembra que a gente falou no vídeo anterior, tinha um povo que eram os Anakim, ou uma origem de um povo que é os Anakim, que são gigantes, tá? O Og, rei de Bashan, era desse povo Anak, ele era um gigante. Tem um Midrash, inclusive, que conta que quando ele foi lutar com Moisés, ele era muito maior que Moisés. Moisés conseguiu ferir Og no calcanhar, de tão alto, de tão grande que o Og era. Então esses Refaim é um dos povos Anakim, um dos povos gigantes, e o Og era dali. Ele tinha uma das últimas terras dos Anakim, é essa a expressão, remanescentes dos Refaim. E como você viu, tinha duas cidades principais no território dele, Ashtarot e Edrei. A cidade de Ashtarot aparece no mapinha que eu mostrei para vocês. Eram duas capitais, tá? Ashtarot é uma cidade principalmente importante, tá? Mais ainda do que Edrei. Ela aparece já na história de Abraão também, com esses Refaim que a gente está mencionando. Tá? Então já quando Abraão está vindo para a terra de Israel, ele passa por essa região e a Bíblia fala, esse território era dos Refaim. Então agora o Og, ele é o remanescente dos Refaim, deu para entender? Ele está com esse território desde aquela época e agora perdeu com Moisés, tá bom? Bom, então aqui meio que encerra as conquistas de Moisés, foram esses dois territórios, e nos próximos versículos a gente conclui
as conquistas de Moisés. 12:5. Falando ainda do Og. O Moshel Bechar Hermon, ele também governava no Monte Hermon, que fica no norte de Israel. O Vesalká, uma região chamada Salká, o Vechola Bashan, e toda essa terra chamada Bashan, Ad Gevula Geshuri, até o limite de onde ficava o povo Geshuritas, Vehamakati, e o povo Makatita, Vehatzi a Gilad, olha de novo, e metade do Gilad, como eu falei. Metade do Gilad foi pego de Heshbon, Sihon Melech Heshbon. E metade de Gilad é pego de Og, tá bom? Gevul Sihon Melech Heshbon. Então eles pegaram primeiro a metade de baixo de Gilad, que estava com o rei, e depois a metade de cima, a metade superior. 12:6. Moshe, então tudo isso fez Moshe. Eved Hashem, servo de Deus. Uvnei Israel, e o povo de Israel, Rikum, feriram a eles. Quem? Esses dois reis que mencionamos. Vaitna Moshe Eved Hashem, e Moisés, o servo de Deus, deu esses territórios Yerushá como uma herança, como a gente falou, La Reuveni, para os Reubenitas, Velá Gadi, e para os Gaditas, da tribo de Gad, Velá Hatzi Shevet Menashe, e para metade da tribo de Manassés, tá bom? Então, se agora a gente quiser saber como é que foi essa distribuição entre as tribos, Reuven ficou no sul de Sihon, tá? Então, Sihon já estava no sul. A parte mais embaixo, mais ao sul, ficou com Reuven. Gad ficou no norte de Sihon, tá? E a metade da tribo de Menashe ficou com tudo que era de Og, toda a parte norte. Então o território de Sihon foi dividido para duas tribos, Reuven e Gad, e a metade da tribo de Menashe pegou todo o resto, que é o norte, que era de Og, tá bom? A partir do versículo 7, começa as conquistas feitas de Josué para frente, um resumo dessas conquistas. Bom, a partir do versículo 7, então que já pus aí na tela, vai se mencionar, como eu falei, 31 reis que foram conquistados. Mas tem aqui uma coisa interessante, não todos vão aparecer as fronteiras e os territórios como nesses 6 primeiros versículos que a gente viu. Por quê? Porque esses reis que estavam a oeste do Jordão, eles eram reis de territórios menores. Tá? Às vezes eles eram reis de uma cidade, tá, pessoal? Eu sei que não é muito a nossa noção de rei hoje, né? A gente imagina rei de vários territórios. Não, o governante de uma cidade era chamado de rei. Então, diferente dos reis que Moisés venceu, né, que tinham grandes territórios e várias cidades, aqui não. Geralmente é um nome só, rei tal de tal local. Então, muitos dos reis mencionados desses 31, a gente viu as batalhas nos capítulos anteriores, principalmente o capítulo 11 e 10, as colisões do norte e do sul, tá? E outros a gente vai ver que aparecem aqui pela primeira vez, só aparecem no capítulo 12. Eu vou, embora tenha sido batalhado antes, tá? Só que o profeta resolveu escrever só agora. Josué escreveu só agora para nós sobre isso. Então eu vou tentar mencionar, cada vez que um rei for mencionado, se ele é de uma batalha que a gente já viu, ou se ele está sendo mencionado aqui pela primeira vez, tá bom? Bom, então vamos ver o que diz o versículo 7. Ve'ele malchei haaretz, e esses são os reis da terra, Asher e Cá e Yoshua, que Josué venceu. Uvnei Israel, e o povo de Israel, claro, junto com Josué, Be'ever Yarden, agora do outro lado do Jordão, e Yama, para o lado do mar, ou seja, para o lado do mar Mediterrâneo, tá? Mi Baal Gad, Bevikata Levanon, de uma cidadezinha chamada Baal Gad, que fica no vale do Líbano, tá? Veada Hare Halak Aole Sheirah Vaitna Yoshua Leshiftei Israel, e até um monte chamado Halak, que sobe até a região de Seir e que foi pego por Josué, foi dado a Josué, desculpe, Leshiftei Israel, para as tribos de Israel, Yerushá, como uma herança, que Mahlokotam, segundo a sua divisão. O que significa isso? Segundo o tamanho da tribo. Tribos maiores receberam territórios maiores, tribos menores receberam territórios menores, tá bom? Bom, e aí aqui ele falou então geral, né, que foi do norte até as suas conquistas, agora no 8 ele especificam mais. Onde foi essas conquistas? Bahar, o Bashefelá, na montanha e na planície, o Baravá, o Bashdod, e também no território de Aravá, que é uma planície deserta, o Vashdot, e também nas corredeiras de água, o Vamidbar, o Banegev, e no deserto, e no Negev, que é o deserto ao sul, Ahiti, Haemori, Haknani,
Hapirzi, Harivi, Hayebusi. Esses povos já apareceram algumas vezes, né? Então conquistou todos esses territórios, montanha, planície, deserto, de 6 povos. Os Hititas, os Emoritas, os Cananitas, os Pirizitas ou Pirizeus, Rivitas e Ebusitas, tá? Então ele está lembrando, tudo foi conquistado, todo tipo de território, de todo tipo de povo. 12:9, Melech Yerichó, começa por aqui, né? Melech Yerichó Echad, Melech Ai, Asher Mitzad Beitel Echad. Então, o rei de Jericó foi um, o rei de Ai, que estava do lado de Beitel, foi outro. Bom, Jericó foi a primeira batalha que nós vimos mesmo, né? Uma das primeiras. Ele aparece lá no capítulo 6, quem quiser ver o vídeo, a gente narra essa batalha lá. E Ai aparece a batalha no capítulo 8. Ai que ficava então do lado de Betel. Estou projetando a imagem, vocês vão ver, né? Tem Ai e tem Jericó. Vai olhando o mapa sempre para se referir aonde a gente está falando. Depois, 12:10. Melech Yerushalayim Echad, o rei de Jerusalém, Melech Hebron Echad, o rei de Hebron, outro. Melech Yarmut Echad, o rei de Yarmut, Melech Lachish Echad, o rei de Lachish, outro. Melech Eglon Echad, o rei de Eglon, Melech Gezer Echad, o rei de Gezer, outro. Esses 5 reis que mencionei agora, esses últimos 5, Jerusalém, Hebron, Yarmut, Lachish e Eglon, esses 5 foram aqueles que lutaram contra Givon, tá? E Josué entrou no meio para ajudar. Tá? Esses não atacaram diretamente ao povo de Israel, lembra disso? Eles atacam Givon, tinha ocorrido um pacto entre israelitas e givonitas, a gente viu na história que foi um pacto forçado, né, com uma tramóia dos givonitas, mas tudo bem, pacto é pacto, então esses 5 atacam Givon e o Josué vai socorrê-los. Se você olhar no mapa, todos esses territórios aí, eles vão estar do centro para o sul. Então você vai ver Jerusalém bem no centro, Hebron mais para o sul, Eglon mais para o sul, tá? Bom, e aí esses são os 5. Teve um 6º aí mencionado que é o rei de Gezer, tá? O rei de Gezer também entrou nessa história. Como? Gezer veio ajudar essa primeira coalizão, esses 5 primeiros reis, e perde a guerra. Tá? Então todos esses reis mencionados até o versículo 12 são do centro-sul e perderam nesta coalizão do sul contra os israelitas. De novo, veja no mapa, vocês vão encontrar Jerusalém, Gezer, Hebron, Eglon, todos esses reis que a gente falou, tá bom? Versículo 13, depois, Melech Devir errado, o rei de Devir, Melech Geder errado, o rei de Gever. Devir, a gente falou dele no capítulo 10. E o rei de Geder é um daqueles que eu disse não tinham sido mencionados antes. Foi mencionado agora pela primeira vez. Versículo 14. Melech Hormá Echad, Melech Arad Echad. O rei de Hormá, o rei de Arad, outro. Hormá e Arad, veja aí na imagem, vou projetar de novo para vocês, fica bem ao sul. Arad a gente sabe onde é, Hormá vocês vão ver que tá com uma interrogação, né? Mas era ao sul. Arad é uma região que aparece já no livro de Números, tá? No capítulo 21. O que acontece com Arad lá na história, no Números? Eles raptam alguém do povo de Israel e Moisés vai atrás, pegar essa pessoa que foi raptada e destrói a cidade de Arad. E quando ele faz isso, Moisés chama o local de Hormá, ele muda o nome, ele fala agora isso aqui não chama mais Arad, chama Hormá. Hormá é uma palavra hebraica que significa destruição, desolação, ou seja, agora isso aqui chama local desolado. E aí aqui é curioso porque aparecem como 2 locais, né? Arad e Hormá. Então basicamente o que a gente acha que acontece? Deviam ser 2 locais próximos e que por algum motivo em Números foi posto como um só, Arad que mudou para Hormá. Tá? Então, assim, ou é um território grande, ou dois territórios muito próximos, é esta região que está sendo mencionada, agora como conquistada por Josué. Então já teve uma briga lá atrás e agora Josué conquista essas 2 partes aí. Josué 12:15, Melech Livná errado, o rei de Livná é o rei de Adulam é outro. Livná foi mencionado no capítulo 10, de novo com a coalizão do sul, tá aí no mapa como uma região aproximada, tá? E Adulam é daqueles não mencionados, está aparecendo pela primeira vez aqui no capítulo 12. Depois, versículo 16, Melech Maquedá, o rei de Maquedá, Melech Betel, outro, o rei de Betel.
Bom, Maquedá também aparece no capítulo 10, Coalizão do Sul, e Betel, a gente lembra, acho que essa é uma das mais famosas até, junto com Jericó, com Ai. Betel veio ajudar Ai, tá? Então é no capítulo 8, antes ainda de enfrentar a Coalizão do Sul. E é aquela cidade que o Tanar lembra para nós que Josué não destruiu, né? Porque em geral, lembra, fazia guerra, destruía tudo, matava tudo. Betel não. E a gente vai ver mais pra frente que essa não destruição vai gerar um pouquinho de dor de cabeça. Por quê? Lá na frente, quando a gente entrar no livro dos Juízes e tal, a cidade de Betel vai guerrear e perder, tá? Mas ainda vai ter mais uma guerra com Betel, tá bom? Bom, até o versículo 16, todos os reis mencionados, como você pode ver aí na imagem, todos são do centro para o sul, tá bom? Agora vai começar do 17 para frente os reis mais pro norte da terra. Quais foram os reis do norte? No versículo 17, Melech Tapuach Echad, o rei de Tapuach, Melech Hefer Echad, outro é o rei de Hefer. Bom, Tapuach fica na região que depois vai ser dada para a tribo de Efraim, tá? Não foi mencionado antes, está sendo mencionado agora no capítulo 12, e Hefer também não tinha sido mencionado antes, aparece pela primeira vez agora. No mapinha, a imagem tá aí, Tapuach como um local certo, Hefer a gente imagina onde seja, estimado. Versículo 18, Melech Afek, o rei de Afek, Melech Lasharon Echad, e o rei de Lasharon, outro. Bom, o rei de Afek não foi mencionado também, primeira vez que ele aparece, e o rei de Lasharon também não é mencionado, pela primeira vez ele aparece. Tá aí no mapinha, vocês podem ver onde fica Afek e a região de Lasharon, se não me engano, no mapinha não puseram, né? Mas é ali no centro para norte agora, tá? 12:19, Melech Madon Echad, Melech Hatzor Echad, o rei de Madon e de Hatzor. Esses dois aparecem, eles são da coalizão do norte, que a gente estudou no capítulo 11. Hatzor é aquela cidade que é queimada por Josué, tá bom? Então, é dessa que se está falando agora. No versículo 20, Melech Shimron Meron Echad, o rei de uma região chamada Shimron Meron, um nome composto, tá aí no mapa para vocês. Melech Achshav Echad, e o rei de Achshav. Bom, Shimron, vamos analisar esse primeiro rei, Shimron Meron, né? Shimron estava na coalizão do norte, lá ele aparece só como Shimron. Aqui aparece Meron, né, como um segundo nome, mas lá quando a gente viu na coalizão do norte, Meron foi o ponto de encontro para a batalha. Então lá dizia que os reis da coalizão do norte vieram para Meron e o povo de Israel encontrou eles em Meron e aconteceu a batalha. Aqui ele põe como um nome composto, como eu disse, Shimron Meron, tá bom? Eles guerreiam, na verdade, se você for lembrar, num local chamado Mei Meron, as águas de Meron, né? Então é essa região. E Achshav também já tinha aparecido lá, é da coalizão do norte, tá bom? No capítulo 11. 12:21, Melech Taenach, o rei de Taenach, em português aí traduzindo como Tanak, Melech Migdo Echad. E o rei de Megido, né, também é um. Bom, o Tanar não foi mencionado antes, tá bom? E o Megido, ele é uma antiga cidade canaanita, desculpe. Também não foi mencionado antes, mas é uma cidade bem importante nos livros de Josué para frente, porque era talvez uma das maiores cidades na região de Canaã, tá? Mas aqui é a primeira vez que ela aparece. 12:22, Melech Kedesh Echad, o rei de Kedesh é um, Melech Yoknam la Carmel Echad. E o rei de Yoknam, no Carmelo, ou no Carmel, é outro. Bom, Kedesh pode ser vários lugares, esse é um nome muito ambíguo, tá? No mundo bíblico. Muitos lugares chamavam Kedesh, ou até alguma variação, como Kadesh, Kadosh, tá? Como a gente sabe que está falando do norte, vocês vão ver aí no mapa, aparece a região de Kedesh. Lá no norte, a mais norte mesmo, alguns historiadores, arqueólogos dizem que é provavelmente na região onde ficava Naftali. A tribo de Naftali vai herdar essa região, tá? E esse outro nome, Yoknam, na região do Carmel, é na tribo onde vai ficar Zevulun, em português Zebulão, tá? Agora você veja no mapa que ela já é mais para oeste, tá? Mais na direção do litoral. Seguindo, 12:23, Melech Dor le Nafat Dor, o rei de Dor na região de Nafat Dor, e Echad, né? Melech Goim le Gilgal Echad, e o rei de Goim, ou Goim, na região do Gilgal, outro. Bom, Dor fica bem na costa, deixa eu ver se está aqui na imagem para vocês, sim, ó, tá ali, bem no litoral, e Goim fica perto da região do Gilgal. Agora, cuidado, esse Gilgal não é aquele Gilgal do Josué no início, para quem está acompanhando a série do começo,
Não é onde Josué faz a circuncisão, põe pedras, né? Não é essa Gilgal, tá bom? Essa é uma Gilgal no norte, aquela lá é perto do centro, do Mar Morto. Então, de novo, é que nem o Kadesh, tem vários locais com o mesmo nome. Essa Gilgal seria mais ao norte, aqui no mapa nem puseram, porque realmente a gente não sabe exatamente onde, mas seria mais ao norte. 12:24, Melech Tirtzai Echad, o rei de Tirtzai 1, Kol Melachim Shloshim Vechad. E agora termina dizendo, todos os reis são no total 31. Bom, esse rei de Tirtzai não apareceu, ele é mencionado agora pela primeira vez, no mapa vocês veem ali, Tirtzai onde ela está localizada, e o capítulo encerra dizendo no total 31. Tudo bem? Bom, dos 31 mencionados, então, pessoal, 17, eu fiz aqui a conta, foram mencionados antes já. Ou na coalizão do norte, ou na coalizão do sul, ou como Jericó, Betel, Lai, tá? E 17 então são mencionados antes. E agora tem 14 que são mencionados novos pela primeira vez. Tem alguns comentaristas, claro, que notaram isso, né? Por que esses 14 não foram mencionados antes, só agora? Algumas explicações. A que eu acho mais legal para passar para vocês é: os reis que foram mencionados antes foram mencionados porque a batalha com eles, de algum modo, teve uma intervenção divina. Uma provisão divina. Então, foram batalhas ou que teve algo miraculoso, ou que Deus apareceu antes falando, eu prometo que vou estar junto, não precisa temer. Tá? Então, por isso que o profeta Josué resolveu falar desses e não dos outros. Os outros aparecem só agora numa revisão, só para recapitular. Tá? Essa acho que é uma explicação legal. E por fim, eu acho que mesmo na tradução deu para perceber isso. Deixa eu só trocar a tela, pronto. Eu acho que mesmo na tradução deu para perceber isso. Esse capítulo que a gente leu, ele tem uma construção muito típica. Ele fala, nome do rei, usa a palavra errado, a palavra nome do rei usa a palavra errado. E ele vai fazendo uma espécie de jogo, né? Uma composição quase poética. Na verdade, pessoal, é uma composição assim. A gente chama isso nos estudos de Tanar de uma música. Alguns capítulos da Bíblia foram escritos nessa estrutura de música, tá? Isso é uma tradição recebida já desde a época do Talmud. O Talmud analisa esses capítulos, é o que a gente chama em hebraico Masoret, tá? Uma tradição. E esses capítulos de música, a gente tem basicamente dois tipos. Daqui a pouco eu vou até ver se eu consigo projetar uma imagem para vocês terem uma ideia. Então, a gente tem uma tradição que diz que um tipo de capítulo é Aria Halgabei Levená, tá? Esse é o nome resumido. O nome correto seria Aria Halgabei Levená Velevená Halgabei Aria. Seria um tijolo em cima de uma telha e uma telha em cima de um tijolo. Basicamente, o que significa isso? Eu tenho um tijolo como algo desse tamanho, a telha é metade do tijolo. Então eu tenho versículos escritos, um grande, um pequeno, um grande, um pequeno. E eu formo uma estrutura de uma música em hebraico, shir. Esse é um tipo. Um segundo tipo é Aria Halgabei Aria, Levená Halgabei Levená. Telha sobre telha, tijolo sobre tijolo. Então, pequeno, pequeno, grande, grande. Pequeno, pequeno, grande, grande. Espero que tenha ficado claro. Então, alguns capítulos, repito, da Bíblia são construídos com uma dessas duas estruturas, formando uma música, uma poesia. Quando a gente recebe da tradição, a gente sabe que esse capítulo tinha que ser escrito nessa forma especial, e repito, daqui a pouco eu ponho uma foto, isso provavelmente indica para nós que isso era inclusive talvez uma canção popular, provavelmente cantada assim nos encontros dos líderes da cidade, talvez ensinada para crianças, talvez fosse uma canção de guerra, já que está lembrando todos os reis que foram derrotados por Josué, né? Talvez era uma canção antes de ir para a guerra. É legal que a gente tenha essa tradição antiquíssima, portanto de 2000 anos falando dessa estrutura. Vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, deixa eu só dar uma pausa no vídeo e tento mostrar para vocês isso num pergaminho, né? Como é que isso aparece. Olha pessoal, pronto, acho que eu consegui. Aqui vocês têm uma foto, um facsímile do Codex Leningrado. Tá? Para quem não sabe, é uma das versões da Bíblia mais antigas que a gente tem, escritas na maneira tradicional, em pergaminho, à mão, né? Para quem nunca tinha visto, tá aí. E aqui vocês estão vendo marcado, essa marcação, claro, é o computador que fez, tá? No original não tem, no manuscrito você não marca capítulos e versículos como a gente tem hoje, tá? Mas tá vendo que aí vai de Josué 12:9 a 12:24? Olha como tem uma estrutura apropriada para escrever isso, né? É o que eu estava falando. Compare com o texto acima, como ele está escrito como um texto normal, né?
você está lendo lá o versículo, acabou, dá um espaço, começa o próximo e tal. Mas quando chega nesses reis que a gente mencionou, ele tem que ser criado nessa estrutura que a gente falou de música, tá? Ou tijolo sobre telha, ou telha sobre telha. Nesse caso aqui a gente tem então uma parte grande, a palavra errada. Uma parte grande, a palavra errada. Uma parte grande, a palavra errada. Grande, errado. Então é como se fosse tijolo, telha, tijolo, telha, tijolo, telha, tijolo, telha. Tá bom? E é isso que a gente está se referindo quando fala dessa tradição que há pelo menos 1500, 2000 anos esse texto tem que ser escrito assim por ser uma canção. Então, nesse nosso caso aqui, eu falei que tem dois tipos, né? Ou telha, tijolo, ou telha com telha, tijolo com tijolo. O nosso caso é esse segundo tipo, tá? Veja, o grande fica com o grande e o pequeno com o pequeno, que é a palavra errada. Então seria tijolo em cima de tijolo, né, do lado direito, telha em cima de telha. Tijolo em cima de tijolo, telha em cima de telha. Tá? Então, repito em hebraico, isso se chama aria al-gabei aria, telha com telha, velevená al-gabei levená, e tijolo em cima de tijolo. Tá? Mas tem os dois tipos, tem um que é intercalado. Para a gente até completar esse estudo, né, e você saber do que estamos falando, eu falei que alguns capítulos da Bíblia têm essa estrutura, né? A primeira forma, que é intercalada, tijolo com telha, aparece basicamente em um famoso trecho chamado Shirat Hayam, a canção do mar, que é o que o povo teria cantado depois de sair do Egito, atravessar o Mar Vermelho. Aparece em Êxodo 15, se você olhar o manuscrito, está nessa forma tijolo-telha, e na famosa canção de Débora, que aparece em Juízes, a gente vai ver mais para frente no capítulo 5. Tá? Essa nossa estrutura que nós vimos, de não ser intercalado, né, mas ser igualzinho, tijolo com tijolo, telha com telha, aparece na famosa porção de Aazino, lá em Deuteronômio 32, quando Moisés está fazendo um discurso final, né, ele chama os céus e a terra para ouvir, então tem tijolo com tijolo, telha com telha, aparece aqui, obviamente, em Josué, e numa famosa passagem também, lá no livro de Esther, quando conta para nós quem eram os filhos de Amã que foram enforcados na forca que o Amã tinha feito para o povo de Israel. Né? Então ele tinha 10 filhos, e o nome desses filhos aparece nessa estrutura também. Tijolo com tijolo, telha com telha. Tá? Todos esses são exemplos de canções na Bíblia. Não importa qual dos dois tipos, mas eram canções, e como eu falei, provavelmente eram inclusive cantadas mesmo. Talvez cantigas populares, cantigas de guerra, cantigas comunais para fazer nos encontros da tribo. Tá bom? Então é isso, esse é o capítulo 12, espero que tenham gostado, é um grande resumão, mencionando os reis, foi um capítulo talvez mais para a gente olhar mapa, geografia, curiosidades, né, do Tanakh, e a partir dos próximos versículos, capítulos, a gente vai começar a ver a divisão da terra de Israel. Né? Tendo conquistado tudo, fez o resumo, agora começa a divisão. Esse território é para essa tribo, esse território é para essa tribo, e a gente começa a saber como é que vai se estruturar o povo de Israel nessa terra prometida, que agora finalmente está com eles. Muito obrigado pelo carinho, tudo de bom a todos e até um próximo vídeo da série Tanakh, a Bíblia Hebraica.